Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Boa noite e bem-vindos ao 7º episódio do Plágio. Hoje temos connosco a enfermeira Ana Laura. Bem-vinda, Ana Laura. Obrigada. E atenção para tudo, é a primeira vez que temos um convidado que já foi vacinado, não é? É verdade. As duas doses, não foi só uma. Sim, senhor. As duas doses. As duas no mesmo braço ou isso? É. Preferência as duas no mesmo braço. Senão não encontramos. Não faz efeito, estou a brincar, como é óbvio. E nos nossos estúdios da Pedrolheira temos o jovem Bruno Lemos, confortavelmente instalado no seu pavilhão de caça, como habitualmente. Finalmente estás sozinho, né? Já despachaste as garotas todas para a escola, não é? Isso, é pá. Coisa boa. Estás de novo, não é? Só falta despachar a mais velha também para o trabalho. Esperamos que ela não ouça, não é? Pois é, isso é para tentar. Sim, senhora. Então, a nossa convidada de hoje, Ana Laura Baridó, nasceu nas Caldas da Rainha em 1971, se quiserem façam as contas, não se perguntem da Há 50 este ano, eu não tenho problema a dizer. Vai chegar ao meio século também. Exatamente. Sim, senhor. E a Ana Laura é enfermeira desde 1993, com a especialidade em pediatria. É casada, tem 3 filhos, um abraço para o Júlio, que já não vejo há algum tempo. Na entrega. Gosta de ler, passear com a família e sonha ser Miss Portugal. Pois, com certeza. Já sonhei. Olha, Laura, já agora como é que tu, só por curiosidade, como é que vieste cá parar à Marinha? Ok, é uma boa pergunta. Cartas de amor, não? Não, já não se usava na altura. Não, olha, eu sempre fui uma rapariga que gostou de estudar. Como vocês sabem, eu estou neste momento a fazer uma pós-graduação porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. E então, quando terminei o curso de enfermagem, decidi fazer a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e vim estudar para a Marinha Grande, para o que é agora o ISDOM, não é? Na altura, agora também, queria ser a Universidade Lusófona. E foi aí que conheci o meu marido, que era meu colega de carteira. Sempre que ele se sentava, chegava sempre atrasado às aulas, eu tinha que levantar a mesa para ele pôr as pernas, como sabe, ele é muito grande. Pronto, começou aí uma história de amor que durou até hoje e vim parar à Marinha Grande. Foi assim. E não estás arrependida, não é? Não estou, de maneira nenhuma. A Marinha Grande já é a minha terra. Exatamente, já sentes esta cidade também completamente tua, não é? Completamente, já passaram muitos anos, não é? A Ana Laura, neste momento, é responsável pelo Centro de Vacinação Covid da Marinha Grande e é evidente que eu não posso perder a oportunidade para perguntar, sem entrar em grandes pormenores, mas as coisas penso que estarão a correr bem, não é? Dentro do ritmo aceitável em função da disponibilidade das vacinas. Sim. Nós aqui na Marinha Grande estamos a terminar a primeira fase da vacinação Covid esta semana. Portanto, estamos a cumprir com aquilo que está estabelecido e tem sido um trabalho árduo e difícil, mas está a correr bem, sim. Tu foste vacinada com a vacina da AstraZeneca ou com a Pfizer? Eu estou a fazer esta pergunta porque é inevitável, não é? Quer dizer, imagino porque é que estás a fazer essa pergunta. Nestes dias, exatamente. Não, eu não me importo de levar qualquer uma. Nestes dias, nos dias que vão correndo, e o Plágio é um lugar sério, onde se falam de coisas, das coisas a brincar, mas de um modo... quer dizer, hoje em dia, penso que há aqui muita informação e contra-informação, não é? Relativamente a esta questão das vacinas, não é? Sim. Achas que é mais, se calhar, outro tipo de interesses que estão por trás desta quase guerra permanente de pôr em causa esta vacina? Ou... Sim.
O que eu acho é mesmo isso. Acho que não só na vacinação, mas em tudo, há interesses que nós sempre ouvimos dizer que há valores mais altos que se levantam, não é? Mas eu acho que os valores mais altos que se levantam hoje em dia são muito diferentes daqueles que eu aprendi. E se calhar a minha geração aprendeu, já parece uma velha a falar. Mas, de facto, esta questão política, económica, concorrência, eu acho que às vezes é exageradamente... Desculpa lá, o laboratório é inglês, não é? Isso poderá ter alguma relação também, o facto do Brexit e das questões que se têm levantado relativamente ao Reino Unido? Isso poderá também ter alguma influência nesta... Eu penso que sim, eu tenho essa convicção. Qualquer uma destas vacinas pode induzir aqui processos embólicos, não é? Porque tem a ver com as características da vacina, qualquer uma delas, não é? Portanto, aliás, não é por acaso que a norma da vacinação, independentemente da marca de vacina que estamos a falar, tem um questionário que está associado e que nós fazemos a todos os utentes que são vacinados, em que tem perguntas que pretendem explorar exatamente isso. Não é? As pessoas que são hipocoaguladas, se fazem uma medicação para esse efeito, nós temos de ter aqui cuidados acrescidos. Portanto, isto não aplica-se a qualquer vacina, seja Pfizer, seja Moderna, seja AstraZeneca. Portanto, eu tenho essa convicção. Isto é assim, quando quando surge um fármaco novo, há sempre muitas dúvidas, como é óbvio, e existem sempre consequências. Qualquer medicamento que nós tomemos pode ter aqui efeitos adversos. Não é? E, portanto, eu acho que eu estou convicta de que isto tem a ver com interesses políticos e económicos, com coisas que têm muito é a vacina mais barata, né? Com €1 e pouco. Sim. Tem uma influência também, eventualmente. Nós aqui na Marinha Grande já vacinámos. Sim. Várias centenas de pessoas com esta vacina, não temos conhecimento de nenhuma intercorrência com os utentes que vacinamos. Sim, mas a malta é fina e não vai tomar uma vacina de €1,5. Sempre de 10 euros para cima. Quando mais caro, melhor. Provavelmente. Qualquer dia chegam ao centro de vacinação e pedem a carta dos vinhos, não é? Como a carta dos vinhos. Escolheu mais caro. Pedem a carta das vacinas. Olha, hoje eu e aqui a minha mulher fazemos, antes queríamos aqui uma vacina, assim, uma coisa boa, em condições, em bom. Mas olha, sabes, Filipe, eu também percebo as pessoas. A preocupação das pessoas, claro. Porque ainda hoje, e, aliás, isto é prova daquilo que todos nós sabemos, que é a comunicação social e os meios audiovisuais influenciam muito as decisões das pessoas, não é? As tomadas de decisão. E ainda durante o dia de hoje houve várias pessoas que nos perguntavam, chegavam ao centro de vacinação e diziam qual é a vacina que me vai dar? Antes de nós sequer até fazermos o questionário da vacinação. E quando nós dizíamos é Pfizer, ok, essa pode ser. Mesmo se calhar sem ter qualquer tipo de conhecimento específico em relação... Que lindo, já não morro tão boas, mas vão do AVC. Exatamente. Do AVC não, do AVC era outra coisa qualquer. Sim. Eu sou fraquinho destas coisas da saúde. Pronto, mas eu entendo as pessoas, já é normal, porque as notícias são muitas, as contradições são imensas também, não é? E depois acho que, se calhar, o controle daquilo que sai cá para fora em termos de notícias, a forma como elas são dadas, acabam, se calhar, aqui a criar alarmismos. Olha, eu vou-vos contar uma história. Não foi a primeira vez, foi a segunda que demos à AstraZeneca, foi na altura em que saiu, à hora do almoço, saiu uma notícia em todas as televisões sobre, que foi na altura em que se fez, suspendeu a primeira vez. Teve interrompido. Exato. Nós estávamos a vacinar com a AstraZeneca nesse dia e, passado poucos minutos das televisões falarem disto, nós nem nos tínhamos apercebido que estávamos ainda no ato vacinal, não estávamos a ver televisão, como é óbvio. Chegou um senhor em um ataque, dava jeito às vezes, um ataque de pânico, ele vinha completamente alterado, porque tinha acabado de levar a vacina, chegou a casa, ligou a televisão e percebeu o que estava a passar. Ele chegou ao pé, falou comigo e com o médico que estava comigo, completamente em pânico. Tivemos de montar ali aquilo tudo e tentar ali, não é, acalmá-lo e tudo isso. Podiam fazer aquela coisa como se tira o veneno às cobras, não é? Para tirar, não funciona. Não funciona. Acho que não. Talvez é feito para sobrevivência. Ficar descansado.
Pronto, Olha, já agora, porque nós, quando chegar a nossa vez de sermos vacinados, deve ser só lá para o fim do ano, ou assim uma coisa. Portanto, isto está a funcionar na FAI, não é? sim, nós temos, Da FAI. nós temos 2 centros de vacinação. O principal é de facto no Parque Municipal de Exposições, onde se faz a FAI, mas depois temos também montadas 3 salas de vacinação no Centro de Saúde, porque existe a Moderna, que é uma outra marca de vacinas que nós administramos, ela depois de congelada não pode ser transportada, e então ela tem que chegar a um local que tenha um frigorífico estável, não pode haver quebras energéticas, e então, neste momento, como no Parque Municipal de Exposições não temos essas condições reunidas, temos que receber a vacina no Centro de Saúde e temos que administrar lá. Pronto, e de facto, neste momento, mantemos estes 2 locais exatamente por isto. Já está previsto termos, então, frigorífico com gerador no Parque Municipal de Exposições para depois, então, podermos centralizar a vacinação toda ali naquele local. Então, e já agora deixa-me fazer-te uma pergunta que surgiu-me agora, até a propósito de algumas conversas que têm havido, às vezes, nas redes sociais, e até para o bem e para o mal. E inclusivamente eu até também já ouvi essa questão na reunião de Câmara, que era o facto de haver pessoas que se queixavam de serem com idade mais avançada e não terem sido vacinadas em relação a outras que, portanto, de idade inferior. E a explicação que foi dada, que eu penso que vem em contra daquilo que estavas a dizer, é que havia 2 centros de vacinação com 2 listas autónomas, digamos assim. Pronto. E a sequência da chamada das pessoas não seria exatamente nas duas igual. Portanto, ou seja, num dos centros de vacinação podia-se chegar mais rápido a pessoas de menor idade, enquanto que na outra podia demorar um pouco mais. Isto tem alguma... Não tem exatamente a ver com o centro de vacinação, fisicamente falando, tem a ver com as vacinas. Portanto, nós, as pessoas com mais de 80 anos, vacinamos apenas com Pfizer e com Moderna. Está bem. E, portanto, dependendo da disponibilidade de vacinas que temos, chamamos as pessoas com mais de 80 anos. Por outro lado, as pessoas que têm mais de 50 anos e menos de 79, inclusive, e que tenham aqui doença respiratória grave ou doença cardíaca grave, nesta fase, da primeira fase de vacinação, são vacinadas com a AstraZeneca. Portanto, é perfeitamente natural que hajam pessoas com 60 anos tenham sido chamadas antes de pessoas com 85, sendo que a vacina que estamos a administrar é diferente e o período de vacinação é ele também diferente. Ou seja, nós quando vacinamos com a AstraZeneca, não podemos vacinar com outra marca no mesmo local. E isto tem uma explicação, isto tem a ver com normas, não é? Da Direção-Geral da Saúde, é para diminuir aqui a ocorrência de erro. Também porque são 2 vacinas diferentes, que se preparam de maneira diferente, então não se misturam para não haver aqui erros por parte da equipa de enfermagem, neste caso. E é por isso que há aqui esta discrepância na chamada das idades. Depois eu até aproveito que tenho esta oportunidade e aproveito para vos agradecer esta oportunidade para vos dizer que é muito importante, e a todas as pessoas que nos possam estar a ouvir, se é que eu vou ter alguém a ouvir, porque não sei se tenho assim tanto interesse, mas para dizer que é muito importante que as pessoas recorram às unidades de saúde, aqui do nosso centro de saúde, para poder atualizar os dados, nomeadamente números de telefone, moradas, números de telefones de filhos, ou de netos, que também acontece, porque nós temos aqui alguma dificuldade em contactar algumas pessoas. Isso tem que ser presencial ou pode ser... Não, pode ser por telefone. Inclusivamente, daqui a pouco, se me permitirem, eu até posso dar o e-mail que podem utilizar os filhos ou os netos para deixar os contactos, porque isso é facilitador para nós. Nós ainda hoje, ao final do dia, o nosso trabalho foi, como não queremos deixar ninguém para trás mesmo, foi voltar às listas iniciais, para as pessoas que ou recusaram a vacinação, perguntar agora se entretanto já querem ser vacinadas ou não, ou aquelas pessoas que não tinham contacto, procurar de todas as maneiras o contacto dessas pessoas. A fase seguinte é, se de todo não conseguirmos ter o contacto, pedirmos às nossas juntas de freguesia que com a morada das pessoas possam chegar até elas para lhes pedir contactos para podermos contactar. Claro que isto levanta aqui algumas questões relacionadas com a proteção de dados, não é? Porque estarmos a pedir uma junta para contactar alguém, mas aqui o nosso intuito é não deixar ninguém para trás e tem sido difícil porque há realmente pessoas que têm os contactos já
inativos no sistema e é muito importante. Tendo em conta que estamos num contexto pequenino, eu sugeria ter lá uma pessoa tipo o Filipe, em que vocês diziam, a Dona Joaquina Oliveira da Ordem, e ele, já sei, é a prima do Manel que está casado com a Joaquina, com a Antónia, portanto, e eu arranjava... E nós no Brulheira vamos ter o Bruno. Estás contratado. Olha, não, mas eu acho que esses teus esclarecimentos foram importantes porque uma pessoa, sabes como é que são as redes sociais, para o bem e para o mal, funcionam às vezes de forma quase esquizofrénica, não é? E depois basta alguém lançar a questão e depois vêm mais 50 pessoas, porque eu tenho a minha avó também, não sei o quê, pronto, aquelas coisas, e este esclarecimento acho que foi todo pertinente e foi bom. E não te subestimes, porque vai com certeza haver muita gente a ver-te e a ouvir-te. Okay, mas sobretudo para nós é um prazer ter-te aqui, pronto. E eu, aliás, até aproveitava, não vou perguntar ao Bruno se ele quer aproveitar a presença da Ana Laura para saber a que dias é que sobram vacinas, que é para passar lá ao pé do posto médico nessa altura, por acaso, não é? Sentava-me lá, sentava com a cadeirinha lá à espera. E lá à espera. Eu não vou comentar essa parte. Não vou porque... Ou tens lá uma sugestão melhor. Não vou porque, de facto, as coisas não correram muito bem no início do processo vacinal, não é? Mas também já agora vou esclarecer. De facto, nós próprios profissionais de saúde não tínhamos a nossa posse a informação suficiente para evitar determinadas coisas. E vou-vos dizer que eu própria fui envolvida numa questão que teve a ver com a vacinação dos lares, que nós começámos primeiro pelos lares, não é? É assim, eu, por exemplo, vacinei todos os lares, ou neste caso, todas as unidades de cuidados continuados integrados da rede aqui no Distrito de Leiria. E, portanto, fui a vários sítios. Ora, eu trabalho na Marinha Grande. Eu, no limite, conheço as pessoas que estão na unidade de cuidados continuados integrados da Marinha Grande. Leiria, Pombal, Batalha, não conheço ninguém. Portanto, quem me aparece na lista, para mim, ok, é elegível e eu vou vacinar. Não é? Pronto, e, portanto, houve aqui algumas questões que foram muito desagradáveis e que suscitaram aqui várias notícias, que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, certamente, mas também um bocadinho por ingenuidade e desconhecimento. Eu quero acreditar que sim, que foi ingenuidade e desconhecimento. Quer dizer, bem vistas as coisas, é evidente que nós ficamos chocados com essas notícias, mas quer dizer, isso também acabou por ser um bocadinho também residual, tal e qual se calhar como a questão dos efeitos secundários da AstraZeneca, não é? Sim. Se calhar passa um bocadinho por aí. As coisas acabam também por ser um bocadinho empoladas, não é? Mas... É verdade. Utilizam-se as coisas para outros fins, na verdade. Olha, isto não podia haver melhor deixa para eu passar para a irritação da semana, porque a tua irritação fala querias falar da falta de compaixão, não é? É engraçado que o Patrício Oliveira, a semana passada, também falou nisso, embora numa abordagem penso um bocadinho diferente. Uma vez que eu acho que aqui a tua irritação tem mais a ver com a falta de sensibilidade das pessoas para tratar de alguns assuntos, não é? Sim. Tem a ver com o facto das pessoas... Eu sou muito... Aliás, eu tenho 3 filhos, como vocês disseram, e eu sou especialista em pediatria e faço consulta de adolescentes. E eu costumo dizer aos meus filhos e aos adolescentes que acompanho que não façam nada que vocês não percebam. Quer dizer, perguntem, questionem, tenham opinião sobre as coisas, mas respeitem o espaço das outras pessoas, porque isso é importante. Haver opiniões diferentes é muito importante. Agora, não precisamos ser ofensivos, de faltar ao respeito, ou até ter falta de compaixão, que é, ok, de solidariedade, não é? Não percebo nada do que aquela pessoa faz, mas eu acho que aquilo está tudo mal e, portanto, vou já partir para a ofensa pessoal se for preciso. Eu acho que isso é das coisas que mais me irrita e que eu tenho visto muito, infelizmente. Nomeadamente aqui na Marinha Grande, não em relação a mim, pessoalmente, felizmente, não tenho nada a contar, mas vejo entre outras pessoas, e até no nosso meio político, e isso irrita-me, porque eu acho que as pessoas podem ter ideologias diferentes, opiniões diferentes sobre as coisas, mas podem trabalhar todas para um fim comum. E pronto, esta falta de compaixão. É o respeito acima de tudo, não é? Sim, empatia. Sim. E sabes que há uma coisa que me preocupa muito, Filipe, que é este tempo todo que nós estivemos confinados e que as crianças e os jovens utilizam, como nós, os meios informáticos e audiovisuais para comunicar,
Sabes que nós aqui nós já nos conhecemos há alguns anos e, portanto, a empatia que temos e a compaixão que temos vem daí, não é? Mas criar empatia e compaixão a este nível, a esta distância, é difícil e eu acho que isto vai trazer no futuro aqui situações complicadas. E, portanto, quando o Bruno falou da questão da saúde mental, que é uma das suas, já não sei, sugestão ou como vocês sabem, faz-me todo o sentido e acho que está tudo muito ligado. Faz todo o sentido. E é uma preocupação que eu tenho, efetivamente. Bruno, tu és com paixão ou sem paixão? Pois eu tenho dias. Não, mas eu acho que aquilo que a Ana Laura diz é. Mas esta irritação da. Diz, desculpa. Não, é assim, não é que seja uma irritação minha, mas efetivamente é verdade. Nós às vezes. Eu estava a olhar isto noutra perspectiva, que às vezes nós temos algum receio de dar a nossa opinião por termos ou seja, por aquilo fazer ricochete uma perspectiva mais complicada, ou seja, nem toda a gente aceita também estas opiniões, sejam elas quais forem, ou pelo menos que sejam minimamente fundamentadas, minimamente, não é? Portanto, e eu reconheço aquilo que a Ana Laura está a dizer e concordo, mas eu estava a pensar mais na perspectiva contrária, que é quem faz alguma participação ou quem faz algum trabalho de escrutínio, depois ter aqui algum ricochete, às vezes menos positivo. Mas, Ana Laura, desculpa lá, só voltei numa coisa, tu estavas a falar dessa falta de compaixão e da forma, às vezes, com o que se fala de determinados assuntos, e falaste até aí na questão da política, temos ideias diferentes. Achas que também às vezes isso se reflete em alguma instrumentalização de assuntos que deveriam estar um bocadinho acima de qualquer ideologia política ou outra? Eu não diria de qualquer ideologia, mas deviam sobretudo estar acima de qualquer tipo de politiquice. Sim, não falo da política, eu acho que a política é uma coisa nobre e muitas vezes é desvalorizada precisamente por causa da politiquice. Mas às vezes esta politiquice toma conta das coisas, não é? Sim, e se calhar chamamos política a uma coisa que não é política, tens razão. Acho que sim, e a saúde, por exemplo, é uma delas, não é? Pois era isso que eu me estava a referir. O contexto em que vivemos neste momento, quer dizer, tudo o que vier e for feito em prol da nossa comunidade é importante, venha lá de onde vier, não é? Pronto, se é mais publicitado, se é menos publicitado, se as pessoas... Não interessa é que é feito, e tenho-vos a dizer que durante todo este percurso, desde o início da pandemia, eu estive responsável por quase tudo o que houve em termos de pandemia na Marinha Grande, no Centro de Saúde, nomeadamente a criação da área dedicada ao Covid, depois fui o ponto focal dos equipamentos de proteção individual também, a criação de um plano de inverno, que vocês se calhar não sabem, mas nós tivemos que montar no Centro de Saúde em parceria com o hospital, agora a criação do Centro de Vacinação Covid. Tudo isto foi feito em estreita articulação com as entidades da comunidade, nomeadamente com grupos de empresários, que vocês também conhecem também. E se não fosse isto, com o município, com as juntas de freguesia, com toda a rede social, se não fosse isto, e nós, Marinha Grande, saímos muito bem. Eu vou-vos dizer, no contexto do agrupamento de Centro de Saúde Pinhal Litoral, Marinha Grande está muito bem classificada, porque realmente saímos muito bem. Mas teve muito a ver com isto, com o facto de estarmos todos a trabalhar para um objetivo comum. Independentemente do que cada um acha sobre as coisas, ou de como cada um gere aquilo que faz. E eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que em termos comunitários o mais importante é isto, é nós munirmos tudo o que está ao nosso alcance para podermos fazer melhor e fazer o bem para a comunidade. E foi isso que fizemos. Eu tenho esse orgulho. Poder pertencer a este... Não, e se a pandemia veio demonstrar alguma coisa é que, de facto, ter um Serviço Nacional de Saúde forte e musculado é extremamente importante numa altura destas, não é? E o que nós também concluímos é que houve aqui muito desinvestimento na saúde durante alguns anos e isso também se reflete na... Ou seja, vocês também tiveram que fazer um bocado das tripas de coração para... E continuamos, sabes? Porque assim, houve muito desinvestimento, penso que ainda há bastante. Reparem, desculpa lá, eu quando falo aqui em desinvestimento não me refiro só
à questão material, às condições, exatamente, à valorização das carreiras. Aos níveis de gestão, que eu acho que continuam muito desprotegidos. Nós temos uma gestão muito centralizada da saúde, isso prejudica imenso depois quem está a operacionalizar as coisas, não é? Continuamos a ter aqui uma gestão muito centralizada. Nós, para pedirmos uma lâmpada, temos que pedir a Coimbra, quase, não é? Portanto, isto são coisas ridículas que hoje em dia, por acaso, mas o Bruno, eu sei que está numa empresa Alfaloc, não é? Passa publicidade. Sim. Quer dizer, hoje em dia, quem percebe minimamente gestão, percebe que, quer dizer, esta centralização é excessiva e cria aqui alguns problemas depois no terreno, no dia-a-dia, não é? E, portanto, eu acho que quando eu falo em desinvestimento na saúde também tem a ver com isso, com o repensar. E houve pessoas no nosso país que repensaram isto, mas infelizmente não foram totalmente ouvidos, não é? Tem pena e infelizmente também já morreu António Arnoux, que vocês certamente já disseram, e ele inclusivamente, ultimamente, criou uma nova proposta de uma lei de bases de saúde que fazia todo o sentido e que tinha como filosofia descentralizar os níveis de gestão da saúde. Eu tenho imensa pena que o Estado não agarre isto e não torne isto uma realidade, porque para nós que estamos no terreno era seguramente mais fácil. Bruno Lemos, sim, a tua irritação, tu és contra o profissionismo ou é sobre o profissionismo? É. Tu és contra ou... Eu acho que tu és um bocadinho parecido comigo, porque temos jeito para muita coisa, mas não somos bons em nada. Mas eu sou muito mais bonito, não é? Não esse pequeno pormenor, mas nós temos jeito para muita coisa, mas não somos bons em nada. O que é que te leva a irritar com o perfeccionismo? Eu irrita-me, não é com o perfeccionismo, mas é quando... Eu vou-vos dar o exemplo. Eu estou outra vez a atravessar uma fase aqui de recrutamento aqui para uma das minhas equipas, e quando eu vejo nos currículos a dizer que eu sou perfeccionista, ou que a minha virtude é ser perfeccionista, ou pior ainda, que é o meu defeito é ser perfeccionista, Jesus, eu irrito-me. Aquelas pessoas que dizem o meu maior defeito é ser sincero. É isso. Eu irrito-me porque normalmente estas pessoas são aquelas que estão no sofá e dizem assim, eu vim de lavar a louça. Mas o detergente não é o melhor. E então é melhor não lavar a louça porque senão fica mal lavada. E nunca lavam a louça. Portanto, normalmente é esta malta. É a malta que tu olhas para o currículo e não faz nada, ou não fez nada, ou fez quase nada. Porquê? Porque são perfeccionistas. Só fazem coisas perfeitas. Porque eu não sei o que é isso de coisas perfeitas. Então isso irrita-me bastante porque há um amigo meu que a certa altura me disse qualquer coisa do género. Se precisares de alguém para fazer alguma coisa, fala com quem já tem muito para fazer. Porque aqueles que não têm nada para fazer, por alguma razão é. Ou seja, por isso é que eles não... Há de haver aí alguma razão para eles nunca terem nada para fazer. E aqui é um bocadinho isso. Ou seja, eu acho que é uma desculpa. Eu acho que o perfeccionismo, aquela coisa do eu sou perfeccionista, eu acho que é uma desculpa que as pessoas têm. E irrita-me essa desculpa porque, se fosse uma pessoa cheia de obra feita, cheia de atividades sociais feitas, cheio de coisas feitas, e dizerem que são perfeccionistas, eu aí tiro o chapéu, consegue fazer, e bem, algo que eu não consigo. Agora, quando não fazem nada porque são perfeccionistas, então é uma irritação que eu tenho que, efetivamente não é da semana, mas esta semana está aqui nos píncaros. Portanto, deixamos aqui um apelo às pessoas que vão mandar um currículo para o Bruno Lemos. Não ponham isso, por favor. Corre o risco de chumbar. Não funciona, é logo. Anda, Laura, perguntar a uma mãe de três lindas crianças se é perfeccionista. Não sou, de todo. Olha, estou tão feliz, acabei de descobrir que tenho muito para fazer, é uma coisa boa, eu tenho imensas coisas para fazer. Portanto, Bruno, obrigada, estou muito mais descansada e muito mais feliz, porque realmente eu penso que independentemente desta questão da irritação do Bruno, quer dizer, todos nós tendemos a pensar que gostamos de fazer sempre melhor, não é? Não pôr isso como um objetivo e não como eu referi há bocadinho, quer dizer, isso como um defeito. O meu principal defeito é ser muito sincero e ser... Hoje há muito essa coisa, não é? Quer dizer, como se os valores fossem subvertidos pelo facto
terem sido levados ao extremo, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, quer dizer, e o teu percurso de vida se calhar também é um bocado isso, é sempre na procura de ser mais perfeccionista na tua atividade e no teu eu não diria perfeccionista, por acaso eu sou um bocadinho como a Bruna, eu não gosto assim muito dessa palavra, até porque, pronto, eu sou uma rapariga que faço muitas coisas, não sou muito organizada. Uma rapariga prendada. Pronto, faço muitas coisas, não sou uma pessoa muito organizada visualmente falando, sei sempre onde está tudo e domino muitas coisas. Se me pensar, se o cérebro me falha, isto vai correr muito mal, porque ele funciona bem até ver. E perfeccionista não sou, e também não acredito, eu acredito na melhoria, não é? Nós podemos melhorar continuamente, todos os dias, com esforço, com formação, com ouvir os outros, aprender com os outros, porque acho que isso também é importante, não vale a pena inventarmos muito, há coisas, boas práticas, não é? Se há coisas bem feitas, nós podemos utilizá-las, porque acho que é uma mais-valia. Agora, o procurar a perfeição, eu, assim, se refletindo sobre isso, eu acho que eu não procuro a perfeição, nem sei muito bem o que isso é. Agora, que procuro sempre melhorar, quando as coisas não funcionam, nós temos que procurar algo melhor. Tu ao procurares melhorar, estás à procura da perfeição. Pois, eu acho que nós olhamos para a perfeição ou para outras qualidades, às vezes no fundo é ir ao encontro daquilo que o Bruno estava a dizer. É quase como se isso fosse contraproducente. Não, o gajo perfeitinho, normalmente o perfeitinho, ou aquele que a gente acha que é o perfeitinho, é um gajo, que a gente até nem gosta muito. Mas é verdade. Como é que os miúdos chamam agora? Eles têm uma expressão para definir essas pessoas, que são assim muito certinhas, muito direitinhas, muito perfeitinhas. Agora não me lembro. O nerd? Não. Nerd, não é? Tem qualquer coisa. Não, mas, Filipe, essa busca pela perfeição é mais ou menos como uma taxa de desemprego. As economias caminham para a taxa zero, mas sabem que nunca lá vão chegar, porque há sempre Não, isso é verdade, quer dizer, a perfeição nunca ninguém atingiu, obviamente. Claro, nesse sentido eu aceito. Olha, vamos passar aos pelouros. Aqui a Ana Laura escolheu o pelouro da saúde. E é bem verdade que ela sempre nos tratou da saúde, quer no centro de saúde, quer na casinha branca. Eu não podia deixar aqui de referir esses bons tempos dos quais temos saudades. Estragava de um lado e arranjava do outro, não é? Exatamente. Eu no outro dia vi um comentário no Facebook, na altura em que abriu a unidade, a UCC, que depois já vamos falar mais à frente. Sim. E alguém dizia, portanto, davam os parabéns a Ana Laura, e alguém dizia que ela também servia muito bem quando estava na casinha branca. Olha, não vi. Ou seja que as pessoas também se sentiam acolhidas e bem tratadas. Sim. Tu és daquelas pessoas que acham cada macaco no seu galho, não é? Escolheste este pelouro porque... Sim. Pronto, o que eu acho é que se correm riscos quando nós colocamos pessoas... Estamos a falar de pelouros, não é? Sim. Pessoas a dirigir um pelouro qualquer ou a agarrar um pelouro qualquer, se não perceberem minimamente a coisa, fica assim um bocadinho complicado. E daí a expressão de cada macaco no seu galho. Porque é verdade que alguém que tenha um pelouro da saúde pode até articular com as pessoas da saúde e estar por perto e tentar aprender. Mas a saúde, como outras áreas, é uma área muito específica e que tem uma dinâmica muito própria. E, portanto, se não for uma pessoa que tenha algum conhecimento sobre esta dinâmica, se calhar os primeiros tempos de pelouro vai ser a tentar perceber como é que a coisa funciona. E perde os primeiros 3 anos, né? Os primeiros 3 anos do mandato. Pronto, o último faz qualquer coisa e dizer, não, estou a brincar, não é exatamente isso que eu acho, mas em termos do desempenho das pessoas, não é? Mas acho que, sim, no pelouro da saúde convém ter alguém que perceba alguma coisa de saúde. Pronto. E o que é que tu achas que podias dar neste pelouro? O que é que tens assim alguma coisa que gostasses? Aliás, eu se calhar até ligava isto a outra coisa, porque ultimamente tem-se falado muito por causa da passagem de competências para as câmaras municipais, e uma delas é ao nível da saúde. E portanto eu já agora perguntava se tu, enquanto detentora do pelouro da saúde, se achavas que, de facto, a Câmara devia assumir essas competências o mais rapidamente possível.
Acho que sim. Aliás, tem a ver um bocadinho com o que falámos atrás, não é? Portanto, centralizar aqui um bocadinho o poder, um bocadinho não, um bocadão, e podermos de forma mais ágil suprirmos as necessidades que a comunidade tem, pronto, em termos de saúde. Eu acho que essa descentralização vem ajudar com a transferência das competências para o município. E da minha experiência na Marinha Grande, especialmente nestes últimos anos, este bom entendimento da saúde com o município, todos temos a ganhar com isto, todos nós utentes do Serviço Nacional de Saúde na Marinha Grande, porque de facto agilizar coisas que demorariam muito mais tempo e que poderiam pôr em causa a saúde das pessoas na nossa comunidade é extremamente importante. E a minha relação com o município, e não estou a falar com o município só com a Presidente da Câmara, que é uma pessoa que eu gosto muito e que acho que tem feito um bom trabalho, e especialmente no que diz respeito à saúde, porque sempre que é solicitada a sua intervenção, ela tem dado um contributo que para mim tem sido muito importante, mas também em relação a todos os outros vereadores, com quem eu tenho tido a oportunidade de estar várias vezes, também para lhes explicar como é que funciona o centro de saúde, quais são as nossas dificuldades, porque eu gosto de fazer isso, gosto que as pessoas percebam como é que nós funcionamos, gosto que as pessoas vão ao local perceber como é que as coisas estão a acontecer, e eu já fiz isso várias vezes, com outros vereadores até da oposição, entre aspas. Não é? Eu acho que todos temos a ganhar com esta transferência de competências, porque ninguém melhor do que o poder local, que conhece a comunidade e que está cá, para poder trabalhar em função da melhoria da qualidade da saúde das pessoas. Esta transferência de competências tem sobretudo a ver com questões do património e de gestão de recursos humanos, não é? Os recursos humanos, não todos os recursos humanos. Sim, relativamente à parte administrativa. Sim, administrativa, assistentes operacionais, mas que é importante, porque nós temos uma carência gigante, quer de assistentes técnicos, portanto estamos a falar de administrativos, quer de assistentes operacionais, exatamente porque em termos centrais estas necessidades não são supridas, e eu acredito que quando as competências forem transferidas isto melhora substancialmente. E ficavas por aí, não tens assim nada que está... Tens que me ajudar, Filipe. Agora... Não, eu estou a perguntar se tinhas alguma coisa... És o secretário da senhora vereadora? Ok. Sim, eu vou-vos dizer, eu tenho aqui... Pronto, ok, vamos aqui. Afinal, ela trouxe um programa eleitoral para lá. Não, olha, vamos dizer que tenho para vos dizer que já fui convidada várias vezes para integrar e nunca aceitei, não é? E exatamente não me revejo nesse papel, prefiro estar no terreno, prefiro identificar as coisas e chegar a essas pessoas, as pessoas que têm os pelouros, para me poderem ajudar a concretizar. Eu acho que é essa a minha missão e é mesmo Cada macaco no seu galho. Exatamente. E o galho cá abaixo é muito importante. Sim, senhora. Faz toda a diferença, ou pode fazer toda a diferença. Há uma coisa que eu acho que na Marinha Grande nós precisamos, e é uma coisa em que eu já estou a trabalhar, e quando eu digo eu já estou a trabalhar, não sou eu e todas as pessoas que estão comigo. E é na criação aqui de um serviço de urgência básico, uma coisa como deve ser, não é? Como aquele sapinho que nós ali temos. Às vezes irritam um bocadito, não devem calcular. Por várias razões e mais alguma. Pronto, mas isto também é uma questão que a Câmara tem sensibilidade para isto, nomeadamente tem esta sensibilidade. Eu, inclusive, já fui com ela visitar o Serviço de Urgência Básico a uma cidade também dentro da ARS Coimbra, portanto, da Administração Regional de Saúde de Coimbra, para percebermos como é que ele funcionava, para podermos então replicar ou tirar algumas ideias para criar o nosso Serviço de Urgência Básica. Porque eu acho que, de facto, tendo em conta o facto de nós termos aqui uma zona industrial, não é? O facto das pessoas trabalharem por turnos, acabam por ter uma acessibilidade à saúde mais reduzida, não é? E também acabam por haver uma maior incidência de acidentes, também, que implicam um recurso a um serviço de urgência, e todas estas pessoas irem para um serviço de urgência em Leiria, faz aqui uma obstrução das urgências, e eu acho que era importante nós termos um serviço aqui na Marinha Grande, mas que seja um serviço válido, não é? Válido em termos de recursos humanos, isso é muito importante. Eu não posso alongar muito nesta temática, não é? Mas sim, válido em termos de recursos humanos, portanto, recursos humanos que sejam algo especializados, que sejam dedicados inteiramente àquela
naquela área. Motivados. Com experiência, válidos em termos de recursos materiais. Nós não temos ali quase nadinha, não é? Bom, termos um raio-x, termos uma forma de fazermos umas análises clínicas às pessoas que ali vão. Portanto, termos aqui uma coisa que não é um serviço de urgência como existe no Hospital Central, mas que pode tratar várias coisas naquele local e evitar que a maior parte das pessoas sejam enviadas ao hospital. Essa é uma dos meus objetivos enquanto profissional de saúde e que tem a possibilidade de estar envolvida nos projetos do Centro de Saúde da Marinha Grande. E, portanto, se eu fosse vereadora da saúde, acho que era uma das minhas apostas. Eu acho que isso era excelente, de facto. Mas eu acho que não vou precisar de ser vereadora de saúde para isso. Está bem? Portanto, é uma promessa. Ficaste só vereadora por 5 minutos e estiveste muito bem. E a próxima vez que fores convidada, aceitas e, portanto, claro. pelo menos já fizeste campanha eleitoral. Pois, mas não. Olha, o Bruno Lemos, curiosamente... Eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre este tema. Eu não percebo nada de saúde, eu não tenho este galho, ou não, este macaco não cabe neste galho. És um macaco de outro galho. Mas eu estava a ouvir a Ana Laura e estava a pensar aqui na questão da própria estrutura da Câmara, como é que isso é possível, porque a Ana Laura dizia que quem devia assumir um cargo, uma responsabilidade na área da saúde, e saúde é um dos exemplos, deveria ser alguém com algum conhecimento de causa, não é? Pelo menos saber a linguagem, saber os fluxos destas coisas. Mas se nós olharmos para as variações, ou seja, para as variações e para os pelouros que cada vereador tem, e neste caso estamos a falar da vereadora Célia Guerra, portanto, ou seja, que tem o pelouro da saúde, ela acumula com coisas como cultura, como desporto, social, as minerações, património, uma série de coisas. É impossível, quer dizer, é impossível, não é? Nem estamos a falar aqui das competências da vereadora Célia Guerra, que nós sabemos que é da área da educação, portanto, ou seja, provavelmente é a área que ela se sente mais confortável, imagino eu, mas é impossível, porque depois do outro lado temos quem? Temos outro vereador que também tem uma série de pelouros mais ligados às obras, portanto, à questão do ordenamento do território, etc. Portanto, a própria estrutura das autarquias e a própria distribuição destes pelouros é complexo porque será sempre difícil temos sempre os macacos certos nos galhos certos, ou seja, porque vai haver sempre galhos que têm lá macacos errados, ou ao contrário, macacos errados, portanto, ou seja, é por isso que é uma pena, porque vai haver sempre uma área onde não vai ser bem trabalhada, ou é mais difícil, tem que haver um esforço muito maior do vereador, porque o vereador não tem conhecimento, que é normal, portanto, é impossível o vereador ter conhecimento destas 7 ou 8 áreas que estamos aqui a falar, quer dizer, não faz sentido nenhum. Sim, eu percebo, assim, no caso, por exemplo, da Célia Guerra, em particular, que é uma pessoa que quem eu também gosto muito, que admiro pela personalidade, porque eu acho que isso também é importante. Uma pessoa que acumula tantos pelouros tem que ser uma pessoa que possa ser capaz de ouvir, não é? De articular, de confiar nas pessoas que estão na saúde, neste caso, para poder dinamizar as coisas, e isso é importante. Eu acho que isso é uma das características que a Célia tem, que tem ajudado bastante, que é uma pessoa que confia, que, ok, vamos lá, como é que eu faço, o que é que tenho que fazer, e isso é muito importante. Agora, eu de facto também não compreendo, e se calhar não é para nós compreendermos. Nunca me debrucei muito sobre isso, mas a questão de acumular tantos pelouros, eu acho que isso é de facto uma dificuldade gigante, não é? Se eu fosse vereadora, certamente que não estaria disposta a acumular esses pelouros todos, porque acho que é uma guerra completa. Eu, de qualquer maneira, sem querer dar propriamente uma opinião, queria só recordar-vos que os vereadores são decisores políticos e, portanto, não têm necessariamente que dominar os assuntos. Têm que fazer aquilo, uma coisa que a Ana Laura disse, que é confiar nas pessoas e saber escolher as pessoas de quem se rodeiam, naquelas que é possível. E confiar nas outras, que em princípio terão outra competência e outra visão das coisas. Agora é evidente que é sobretudo um decisor político, não é? Certo. Eu iria passar aqui ao pelouro do Bruno Lemos, que eu espero que ele não queira fazer concorrência à Ana Laura, acho que é o pelouro da saúde mental. Primeiro,
Eu sabia tu não que queres fazer concorrência decididamente, penso eu, ou queres falar dos teus problemas. Eu sabia que ela ia estar muito pouco tempo na variação. Eu sabia que ela ia abandonar o cargo muito rapidamente. Até ao fim de 3 minutos ela abandonou o cargo, portanto não, eu já estava ali à espreita para assumir esse cargo. Embora o meu cargo é mais específico, porque é a saúde mental. E eu podia trazer para aqui estas questões agora que se tem falado muito, da saúde mental relacionada com o confinamento e com o Covid. Mas em tua casa está tudo bem, não está? Está, graças a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Como se costuma dizer. Está tudo bem. Agora... Pensei que querias aproveitar para fazer aqui algo. Tu achas que é possível estar tudo bem? Acho que nenhum de nós está bem neste momento. Só que não sabemos, alguns de nós. Está quase perfeito. Está quase perfeito. Não, mas eu queria trazer aqui, era o tema da saúde mental por causa desta sensação de... e aqui, vou perder aqui um bocadinho a minha compaixão, a Ana Paula vai-me perdoar, é essa questão quase esquizofrénica, quase maniaco-depressiva dos políticos, que é uma característica que eles têm, que a maior parte deles tem, a maior parte, há de haver alguns que não, que eu tenho dificuldade em lidar com isso, que é dar uma opinião hoje, e às vezes no mesmo dia, num contexto diferente ou para um público diferente, dar uma opinião completamente contrária. E isto é algo que às vezes me chama a atenção. E nós já tivemos isto em várias situações, quer dizer, uma coisa é, e isso era aceitável, vamos imaginar que eu sou político nos anos 90, defendia a União Europeia, o mercado livre e tal e coisa, e agora já tenho dúvidas e se calhar já não era bem assim. Isso é diferente, estamos a falar de 30 anos de evolução política, evolução social, evolução até da minha forma de estar, forma de pensar, portanto é normal que eu respeite a minha decisão de há 30 anos, ou a minha posição há 30 anos, mas agora tenho uma posição diferente, portanto, e interpreto isso. Eu estou a falar de uma coisa que é no próprio dia às vezes, ou no dia seguinte, ou pouco mais que isso. Portanto, e recentemente tivemos um caso na Marinha Grande, que me parece que, que toca aqui um bocadinho nesta sensação, que foi um post publicado pelo Partido Socialista no seu Facebook institucional, agora no final, aliás, foi no dia 31 de março, eu até pensei assim, será que eles anteciparam o dia 1 de Abril, e enganaram-se aqui nas datas, eles queriam publicar isto dia 1, e afinal, mas não, foi mesmo 31, portanto, e depois houve vários posts a repetir isto, em que o PS vem, penso eu, pela primeira vez, e eu considero uma pessoa que acompanha minimamente as coisas que vão acontecendo, vem pela primeira vez fazer uma crítica, de alguma forma até agressiva, à forma como o ICNF e o Governo Central, mas principalmente o ICNF, tem atuado na resposta ao incêndio do Pinhal de Leiria. E eu até aceitava isto, e acho que era perfeitamente natural também, lá está mais uma vez, em que o PS local, durante 2 ou 3 anos, defendeu as instituições e agora percebeu que, efetivamente, as coisas não... E então vinha fazer meia-culpa, dizer assim, olha, nós confiámos, mas, afinal... Mas não é isto, ou seja, dá a sensação que, durante estes 2 ou 3 anos, o PS sempre teve a pressionar e a criticar o ICNF, o que é mentira. Nós sabemos que é mentira. Sabemos que temos várias publicações, várias afirmações, aliás, coisas do género. Eu até recuperei aqui alguns títulos dos jornais, só para 19 de fevereiro, visitas ao Pinhal de Leiria têm-se revelado bastante produtivas, diz a autarca. Para a autarca, Cidália Ferreira, estas reuniões e deslocações do Pinhal têm-se revelado bastante produtivas, na medida em que vamos podendo acompanhar as ações executadas e realizar pelo ICNF, contribuindo também para a concretização de algumas delas, em estreita parceria, etc. Portanto, sempre, nos últimos 13 anos, aos últimos anos todos, tem havido sempre uma defesa por parte do PS e da nossa autarquia perante aquilo que tem sido feito pelo CNF e pelo Governo Central. Ao contrário do que a maior parte da opinião pública, que é contrária, que diz que não tem sido feito tudo, não tem sido feita a maior parte das coisas, não há planeamento, o planeamento que há depois não há execução, não há investimento, portanto há uma série de críticas. E esta sensação de que agora parece que estamos todos malucos, que afinal o PS esteve sempre ao lado da opinião pública, não me parece que é justa para as pessoas, porque dá uma sensação, lá está, voltamos àquela coisa do desacreditar do trabalho dos partidos políticos. Eu aceitava perfeitamente, e era justo, ou seja, era compreensível, o partido vir dizer assim, nós apoiámos, dentro do possível, porque não fazia sentido não apoiar, portanto apoiámos, mas olha, afinal,
nós andamos aqui errados porque não conseguimos, portanto temos que mudar de estratégia. Pá, mas não, a sensação que dá é que eles andaram a apoiar sempre. Pá, e, aliás, o post até é engraçado porque termina com uma sequência de frases do género: urge mudança, urge não sei o quê. Portanto, efetivamente é isso, urge alguma mudança na forma de encarar este problema, que nós já aqui falámos noutros plágios um bocadinho sobre ele, e que efetivamente é um grande problema. Eu tenho muita dificuldade em ver alguma solução para isto, mas como o nosso amigo Frederico do primeiro episódio dizia, ele acredita muito nas pessoas, portanto, e nós vamos acreditar também que as coisas melhorem. Ana Laura, queres pegar nisto da saúde mental, se calhar de outro prisma, e até em relação àquilo que temos vivido nestes tempos completamente diferentes e que nunca nos passaria pela cabeça termos de os passar? Isto de facto está a afetar muita gente, e se calhar também eu penso que há aqui sobretudo duas faixas etárias, que são os mais novos e os mais velhos, que estão a sentir isto de forma mais... Os mais velhos porque estão numa fase da vida em que pensariam eles que estariam descansados a gozar algum do conforto, eventual conforto que pudessem ter nestes anos que ainda sobram, e em convívio com os filhos e netos, e os mais novos porque estão a ser privados daquilo que nós recordamos sempre com muita saudade, que foi a nossa juventude, não é? Sim, e a nossa adolescência. Eu antes disso queria dizer ao Bruno que esta psicose maníaco-depressiva é característica de várias pessoas e de várias instâncias. Olha, eu até te digo que a dada altura a Organização Mundial de Saúde, eu achei que ela também estava assim um bocadinho maníaco-depressiva, já não percebia muito bem para que lado é que ia. Portanto, isto é transversal e tem muito a ver com aquilo que falámos no início, que é, eu se calhar não o disse, mas era um bocadinho onde eu queria chegar, esta questão dos valores e dos princípios, e não vale tudo, não é? As pessoas, porque têm uma ideologia qualquer, ou melhor, a ideologia é uma coisa magnífica, acho eu. Depois, isso não pode ultrapassar aquilo que são princípios e valores fundamentais, não é? Portanto, não pode valer. Depois, em relação ao que o Filipe estava a dizer, os mais velhos e os mais novos. Eu diria antes os mais vulneráveis, porque os mais velhos e os mais novos serão mais vulneráveis por definição. Mas dentro dos mais velhos e dos mais novos existem mais velhos e mais novos diferentes uns dos outros. E realmente nós no terreno há aqui situações que me preocupam muito e que têm muito a ver com os maus tratos. Nós neste momento estamos no mês dos maus tratos, não sei se vocês sabiam que o mês de Abril é o mês da prevenção dos maus tratos. Eu estava desconfiado porque o Bruno, a semana passada, tratou-me mal. Foi? E de facto, a pandemia e o confinamento veio aqui aumentar um bocadinho esta questão dos maus tratos, fica mais intensa, não é? Porque as pessoas estão confinadas em casa e, portanto, têm menos oportunidade de revelar as situações que acontecem dentro de casa. Claro. E quando estamos a falar de maus tratos, podemos falar de maus tratos em crianças, podemos falar de violência doméstica, podemos falar de maus tratos contra idosos. E já agora vou aproveitar um bocadinho também para esclarecer as pessoas. Nós aqui na Marinha Grande, no Centro de Saúde, temos uma equipa de prevenção de violência entre adultos. Não sei se vocês sabiam. Uma coisa que se chama EPVA, que é a Equipa de Prevenção de Violência entre Adultos. Nós fizemos, o ano passado, há 2 anos, assinámos um documento, um protocolo de parceria entre várias entidades, no sentido de prevenirmos a violência entre adultos na Marinha Grande, entidades como PSP, GNR, algumas IPSS, municípios, freguesias, e a ideia era criar aqui uma rede sólida, em que, se houvesse aqui a identificação de um caso qualquer, nós em rede podermos aqui desenvolver ações que possam proteger as pessoas. Com o confinamento, e eu faço parte desta equipa, a PVA, nós temos percebido que as pessoas estão mais desprotegidas no sentido de que nos chegam muito menos a nós, não é? Para referenciações. Claro. Nós tivemos uma redução imensa das referenciações de situações, nomeadamente maus tratos a idosos, por exemplo. Mas quando chegam a nós já são mesmo muito graves. Eu há pouco tempo tive a oportunidade, infelizmente, de fazer a retirada de uma idosa que era maltratada pela família, exatamente durante um período muito longo. O confinamento acabou por ser um mote, quase que a desculpa, porque não se podia sair de casa e, portanto, estava-se fechado num quarto. Bem, não interessa, em condições péssimas.
E, portanto, isto para chegar à saúde mental e a esta questão dos mais novos e dos mais velhos. É, de facto, provavelmente são aqui as faixas etárias que mais sofrem com isto, porque a população ativa, uns têm que sair mesmo para trabalhar, outros estão em casa e acabam por estar mais ativos, e têm maior tolerância para a privação, isto acaba sempre a privação de liberdade, não é? Isto terá certamente efeitos no futuro. Falo mais das crianças e dos jovens, não é? Eu própria tenho a minha filha que tem 11 anos e ela, quando foi da primeira vaga, quando voltou à escola, dizia: mamãe, eu nunca senti tanta vontade de ir para a escola como sinto agora, que isto realmente, tanto tempo fechada, e preocupa-me bastante. Nós, em termos de saúde, estamos já aqui a tentar movimentar-nos no sentido de criar aqui algumas respostas para estas situações que vão sendo identificadas. A minha unidade, a unidade que eu coordeno, tem 2 enfermeiras especialistas em saúde mental e uma psicóloga, e, portanto, estamos aqui a tentar desenvolver trabalho no sentido de podermos fazer aqui alguma diferença com estas pessoas que vão surgindo e nas escolas também, agora que as escolas abriram, também tentar identificar aqui situações que possamos ajudar. Agora, que eu acho que isto a longo prazo vai ter aqui efeitos, isso vai seguramente. Pois que ainda não conhecemos. Ainda não conhecemos. Claro. Ana Laura, vamos passar aqui ao nosso tema principal e tu és coordenadora da UCC, portanto, Unidade de Cuidados na Comunidade, e tens funções de chefia no Centro de Saúde da Marinha Grande neste momento. Eu para já queria acusar-te, a ti, enquanto representante do Centro de Saúde, não estás aqui como representante do Centro de Saúde, obviamente, sim, mas queria acusar-te para já teres acabado com uma das melhores tradições que havia na Marinha, que era as pessoas irem passar a noite em alegre convívio à porta do Centro de Saúde para marcar uma consulta, não é? Portanto, vocês conseguiram acabar com essa tradição, que era uma tradição. Acabam com tudo. Foi muito difícil acabar com essa tradição, está bem? Às vezes ainda há uma tradição que estava instituída e havia gente que era profissional daquilo, não é? Havia pessoas que era. Sim? Vou-vos dizer que quando eu cheguei à Marinha Grande, portanto, isto é em 1998, eu trabalhei em hospital e trabalhava numa unidade de cuidados intensivos, onde alta tecnologia, risco, eu trabalhava no alto risco, portanto eram ventiladores e assim, e depois de repente decidi vir para a Marinha Grande e vim, não é? E cheguei aqui ao Centro de Saúde e quando me apercebi de onde é que me tinha metido, pensei, como é que eu vou fazer? Eu vinha grávida do meu filho mais velho, portanto, eu não tinha hipótese, eu tinha mesmo que cá ficar. E então, chorei a ver ranhos para meio tempo. Mas depois pensei, não, espera aí, vai a ver ranho o resto da vida, tens de fazer aqui alguma coisa que possa mudar isto, não é? Pronto, isto porquê? Porque nós passámos, isto a propósito do quê? E vem a propósito do que disseste, de acabarmos com a tradição das 4 da manhã e de pagar os 5 euros para guardar a vaga, porque isso eu sou do tempo disso. Não é que o pacote de açúcar custava 30 escudos, mas é que se pagava 5 euros para reservar a vaga à porta do Centro de Saúde. Isto para dizer que, de facto, houve aqui uma reforma dos cuidados de saúde primários que ajudou muito. E o Centro de Saúde da Marinha Grande, infelizmente, foi dos últimos centros de saúde do país a aderir a esta reforma, por razões várias. Portanto, nós, quando eu vim para a Marinha Grande, em 98, o que tínhamos era um centro de saúde altamente centralizado, tinha aqui algumas áreas de intervenção específicas, como a saúde infantil, a saúde materna, tínhamos os médicos de família que faziam as suas consultas, e estava tudo, era um centro de saúde global, mas o que eu sentia é que, ao mesmo tempo, era um centro de saúde em que havia uma certa desresponsabilização, ou seja, o doente era de todos, mas não era de ninguém, entre aspas, Era mais ou menos assim. Com a reforma dos cuidados primários e com a criação de várias tipologias de unidades funcionais, eu posso explicar um bocadinho o que isto é, o que acontece? Cada equipa assume aquele grupo, aquele conjunto de utentes como seus, e isso cria aqui um sentido de responsabilização grande e até o facto de trabalharem para objetivos, porque, entretanto, todas estas unidades funcionais têm que contratualizar determinados objetivos, que têm em vista os ganhos em saúde da população.
Isto veio, de facto, cada equipa organiza-se, a questão das consultas serem pensadas com data e hora, de uma forma muito definida, foi o que fez com que não houvessem mais filas de espera de madrugada na porta do centro de saúde, e isto veio ajudar bastante a organizar aqui os cuidados. Eu acho que neste momento, eu olho para trás e estou a anos de luz daquilo que era o centro de saúde da Marinha Grande há 22 anos atrás, ou há 23 anos atrás. Felizmente, e fico contente que possa ter presenciado e vivido esta realidade e agora estarmos assim, embora, e não vamos falar de perfeccionismo, eu já disse que... mas melhoria contínua. Eu considero que ainda há muita coisa a melhorar e que com o esforço de todos podemos lá chegar. Se tu fosses rainha e tivesse um cognome, de certeza que não era Ana Laura a perfeccionista. Mas não era, certamente que não. Mas pronto, então, também para vos explicar um bocadinho, eu não sei se Sim, não, assim, eu por acaso estás-me a facilitar o trabalho, porque eu antes de irmos propriamente ao CC e às tuas funções, não é? E eu dei conta que, porque nós fazemos trabalho de casa, como diz o Bruno Lemos, não é? E portanto, eu estive a consultar o site e, portanto, cheguei à conclusão que, de facto, em termos de organização, isto não tem nada a ver com os tempos em que eu ia ao posto médico. Eu confesso que já há muito tempo não vou ao posto médico, por razões várias, pronto. E de facto, há ali uma série de siglas e de formas de organização que eu confesso até que desconhecia, pronto. Eu tenho ouvido falar do CC e tenho ouvido falar de uma USF, mas para além disso existe o CSP Atlântica, portanto existem aqui, eu queria só que tu, assim, de uma forma geral, explicasses qual é a forma de organização que existe dentro portanto, eu penso que o CSP é a Unidade de Cuidados de Saúde Pública. Personalizados, sim. Ok, pronto. Então, mas queria só que explicasse o Centro de Saúde da Marinha neste momento, em termos gerais, como é que funciona e quais são estas equipas que existem, equipas ou modelos de organização que existem dentro do próprio Centro de Saúde. Pronto, então, de facto, com a reforma dos cuidados de saúde primários, como eu há pouco estava a dizer, foram criadas unidades funcionais. Estas unidades funcionais, foi aquilo que tu acabaste de falar, são unidades que têm uma missão, que têm valores, que têm diferentes, não é? Que têm a ver com o propósito a que se destina a sua atividade. A Unidade de Saúde Familiar, o USF, é provavelmente a que é mais conhecida de todos, porque também foi muito badalada, porque realmente tem um modelo de organização muito diferente, muito centrada na contratualização dos indicadores, dos objetivos. É uma unidade multiprofissional, portanto tem enfermeiros, tem médicos e tem assistentes técnicos, as pessoas que são habitualmente chamadas administrativas, o termo, ou neste caso o nome é assistente técnico. E depois temos as unidades de cuidados de saúde personalizados, em termos práticos elas fazem o mesmo que as unidades de saúde familiares, no entanto não têm um modelo de organização ainda construído no sentido... elas contratualizam, mas não contratualizam com a mesma objetividade que as unidades de saúde familiares fazem. E a ideia é que todas as unidades de cuidados de saúde personalizados possam evoluir para unidades de saúde familiares. E estamos a falar do quê? Estamos a falar de unidades que prestam cuidados vigilância de saúde, como a vigilância de saúde infantil, a vacinação da população que se destinam, a vigilância dos utentes diabéticos, hipertensos, a vigilância do adulto. Portanto, são aquelas que as pessoas costumam às vezes falar, dizer que são as consultas de rotina, não é? Portanto, são estas vigilâncias. Características destas unidades são unidades bastante organizadas, que têm timings muito definidos, por exemplo, para as consultas. Isto para vocês perceberem depois uma outra dimensão, que é uma consulta... Diz-me só uma coisa, em termos de recursos humanos, portanto, cada unidade tem os seus recursos humanos. Tem os recursos humanos, que são daquela unidade, portanto, tem um coordenador, tanto no caso das unidades de saúde familiares como nas unidades de cuidados de saúde especializados, o coordenador é médico, normalmente. Tem uma coisa que se chama um conselho técnico, que é constituído por um representante de cada classe profissional e que acaba por ser o órgão que faz um bocadinho a gestão das boas práticas, que elabora o manual de boas práticas, o manual de articulação, pronto,
é responsabilizado também pela contratualização daqueles indicadores que há pouco falámos. E estava eu a explicar que estas unidades têm timings definidos para as consultas, para todas as atividades que desenvolvem. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Uma consulta de adolescentes numa unidade desta tipologia demora mais ou menos 15 a 20 minutos, certo? Ora, é uma consulta que o tempo é o suficiente para identificar alguns parâmetros que são importantes naquela consulta, mas depois, se durante aquele tempo forem identificadas aqui outras necessidades que exigem mais tempo, um conhecimento da família ou uma abrangência diferente daquela situação, então esta unidade profissional sinaliza esta situação ao CC. Portanto, e aí passamos para a unidade de cuidados na comunidade, que é a unidade que eu coordeno, que é uma unidade multiprofissional também, tem um médico, tem enfermeiros, todos eles especialistas em áreas diferentes, tem uma psicóloga, um fisioterapeuta, uma assistente social, tem assistentes técnicas, administrativas também, e depois era suposto ter uma nutricionista, nós não temos nutricionista, mas fizemos parceria com a Junta de Freguesia da Marinha Grande, que nos fornece aqui algumas horas de nutrição, e que, aliás, a Cátia fez parte do meu projeto inicial da UCC, não sei se ela algum dia falou contigo sobre isso. Sim, ela era a minha nutricionista, supostamente. Pronto, e então aqui a UCC é uma unidade que trabalha com toda a população, portanto, trabalha numa base populacional. Todas as pessoas que residem ou trabalham na Marinha Grande são nossos utentes. Estamos a falar de 39 mil, 40 mil pessoas. Portanto, só pessoas com algumas vulnerabilidades, não é? Estamos a falar daquilo que há bocado falávamos das crianças com doença ou crianças com problemas que até podem não ser doença, mas que são transitórios e é preciso resolver, os idosos também mais vulneráveis, os maus tratos que há pouco falámos, etc. Um conjunto de vulnerabilidades que normalmente estas unidades funcionais canalizam para o CC. E agora só comparando, uma consulta de adolescentes no CC pode demorar 2 horas, mas porque é preciso aqui uma intervenção diferente. Multidisciplinar. Sim, e diferente, não é? No contexto, uma consulta de adolescentes feita pela UCC pode ser no domicílio e não no serviço. Okay? Sim, nós quando estivemos a preparar o tema, recordei a experiência que tive, ou seja, eu fui pai, portanto, há pouco mais de um ano, e a minha filha já beneficiou de um trabalho que, imagina numa cidade como a Marinha, que não sendo uma cidade grande, mas já tem alguma dimensão. Portanto, tive a oportunidade da enfermeira e o médico vieram a casa fazer, quando entrámos naquela fase de confinamento, na fase inicial, etc. Portanto, o que acaba por ser uma experiência muito, muito interessante porque, ou seja, traz esta sensação de comunidade, ou seja, do meu médico, a minha enfermeira, portanto, ou seja, parece-me o resultado, pelo menos enquanto o tento, fiquei bastante surpreendido com essa prática. Olha, e pegando nesse exemplo que tu deste, e acho que até foi o caso, imagina que o enfermeiro e o médico de família vai a casa, identifica que aquela mãe tem um problema qualquer com o aleitamento materno e que é preciso fazer aqui uma abordagem diferente, com mais tempo, explicar. Então, muito provavelmente, e é o que acontece, é sinalizada a situação ao CC e depois a UCC, tem 2 enfermeiras que são conselheiras de amamentação, neste caso sou eu e outra colega, que é de saúde materna, faz o acompanhamento desta mãe ou desta família, portanto, no âmbito do aleitamento materno. E funcionamos assim um bocadinho em rede, não é? Articulados uns com os outros. Depois a UCC também tem aqui outra característica, que é ela que também faz a ponte de dentro do centro de saúde para fora do centro de saúde. Ou seja, é a UCC que representa a saúde na rede social, na CPCJ, numa coisa que se chama no local de intervenção, de intervenção social, que não sei se vocês já ouviram falar no NELI. Já? Não. Já ouviram falar no RECI? Aliás, já ouviram falar? Eu fiz um glossário. Sim. Eu fiz um glossário para quando vou ao centro de saúde saber o que é que estou a tratar, porque é o ICC, o CS, o PSD, é verdade, o TI, eu já fiz. Não, mas não é preciso arranjar. Não é preciso tu arranjares, porque no site, no guia de acolhimento, está lá isso tudo. Olha, e então, eu até te vou dar outra sugestão. Tem muita informação. Todos os meses a UCC publicam um suplemento no Jornal da Marinha Grande. Sai esta semana, o próximo.
E numa das páginas desse suplemento está lá a explicar exatamente o que cada sigla significa, tem os contactos telefónicos, os e-mails de cada unidade funcional, exatamente porque isto que estás a dizer é importante, Bruna. As pessoas de facto ouvem estas siglas todas e ficam, mas guerreia isto, onde é que eu me vou dirigir? Por favor, digam, porque são siglas realmente parecidas e depois é engraçado que vocês têm uma série de projetos, aliás, um deles eu achei piada que era um projeto por causa das quedas dos idosos, não é? Sim, prevenção de quedas. Exatamente, porque assim, a minha mãe já tem alguma idade e já caiu algumas vezes e ficou em mau estado dessas quedas, e de facto é daquelas coisas que parece o ovo de Colombo, não é? É. E é mesmo, olha, vocês não sei, certamente que sabem que uma grande percentagem dos idosos que caem, fazem fratura do colo fémur, acabam por morrer na sequência disso, não é? Exato. Depois não conseguem recuperar, depois ficam acamados, depois acabam por desenvolver úlceras de pressão, que são as caras, aquilo que as pessoas legalmente chamam. Sim. E, portanto, aqui o ideal é mesmo prevenirmos. Pronto. Então, já que falaste nisso, Filipe, muito obrigada por me ajudares. Nós, com o Marinha Sem Quedas, que é assim que se chama esse projeto, nós temos uma parceria com o Clube de Judo da Marinha Grande. Não sei se vocês sabem que o Clube de Judo tem turmas sénior, não é? Sim. Para pessoas com mais idade, onde eles fazem aqui um trabalho fantástico, que é ensinar as pessoas a cair, ensinar exercícios para reforço da musculatura, exatamente para prevenir, quando há queda, prevenir as lesões do colo do fémur. E nós, saúde, ajudamos também as pessoas a perceber de que forma é que pode evitar cair. E estamos a falar de coisas que às vezes não parecem que não têm nada a ver. Por exemplo, a medicação que as pessoas tomam, muito importante. Porque grande parte dos nossos idosos tomam psicofármacos, alguns deles nem eram precisos, sinceramente. Também há aquela questão, antigamente, e hoje também, vão-se ao médico e toca a prescrever, não é? E há coisas que, de facto, se calhar deviam ser repensadas e não havia necessidade de encharcar as pessoas com medicamentos que depois acabam por ter outras consequências. E este trabalho do Marinha Sem Quedas, que é feito por uma enfermeira de reabilitação, que a especialidade dela é reabilitação, é exatamente alertar as pessoas para alguns truques. Podem até ter em casa a questão dos tapetes, coisas muito práticas, mas podem ser uma mais-valia e acrescentam anos de vida a estas pessoas. Se caírem e fizerem uma fratura de colo fémur, vão morrer mais cedo seguramente e com menos qualidade. Vão ter menos qualidade de vida. De facto, o CC tem aqui vários projetos. A nossa intervenção é uma intervenção em grupo, a maior parte é em grupo e depois também individual, porque também fazemos acompanhamento individual em casa. Não sei se também têm noção que nós temos uma equipa de cuidados continuados integrados no domicílio. Sim. Certo? Esta equipa é uma equipa que está integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados e nós prestamos cuidados de saúde a pessoas, por exemplo, em final de vida, e quando dizemos pessoas adultas, pessoas crianças, não é? Pronto, que é um trabalho que é muito árduo, mas que eu valorizo muito, porque eu acho que é muito importante. Nestes períodos mais vulneráveis das famílias, ter alguém por perto que possa ajudar a caminhar, porque a caminhada da morte é uma caminhada difícil, mas pode ser uma caminhada feita com mais qualidade, não é? Quando é acompanhada. Com mais dignidade. Com humanidade. Com muita humanidade, exatamente. E depois mesmo a questão da gestão do luto, depois da morte, o luto é importante, ajudarmos as pessoas a gerir o luto, e isso é uma coisa que nós também fazemos com as nossas enfermeiras de saúde mental, e portanto é um trabalho que nos dá muito prazer. A equipa é uma equipa muito motivada e que gosta muito do que faz e como faz. Eu acho que isso é extremamente importante. Assim, nós estamos habituados a ouvir falar que a população do nosso concelho anda à volta das 35 mil pessoas, mas da consulta ao site eu pude perceber que são à volta de 39 mil de utentes do vosso universo. Estamos a falar das 3 freguesias, não é? Sim. Pronto. Sim, exatamente. Porque depois existe um polo na Moita, penso eu, não é? E outro na Vieira, não é? Sim. Pronto, portanto, para nós o CC, Moita, Vieira, Marinha Grande, é a nossa área de abrangência, portanto, prestamos cuidados em todas essas freguesias. São 39 mil pessoas.
Desculpa, ainda existem pessoas que não têm médico de família no nosso concelho? Sim, infelizmente ainda temos cerca de 900 pessoas no nosso Pois, esses eram os números que estavam lá no site, eu fiquei com Sim, algumas dúvidas. É exatamente, até porque eu também estou. Recentemente eu fui nomeada interlocutora do agrupamento de centros de saúde no Centro de Saúde da Marinha Grande. Portanto, antes havia os diretores de centro de saúde, não é? Pronto, tinham aqui um cargo específico, agora há os interlocutores. E uma das questões sobre as quais eu me tenho debruçado é esta questão dos utentes sem médico, e estamos aqui a procurar formas de poder resolver esta questão. E de facto são 900 utentes sem médico de família neste momento. Outra coisa que eu também me percebi daquilo que tu disseste e daquilo que penso que é o enquadramento destes novos modelos de organização e destas unidades é a questão da avaliação dos resultados, não é? Quer dizer, vocês também têm alguma preocupação nisso, não é a questão só de despachar as pessoas e é também aquilo que conseguem atingir. Quer dizer, eu acho que aliás, desta conversa, eu acho que dá para perceber que dessa humanização também, porque também passa por aí, perceber se os problemas das pessoas são realmente resolvidos ou não. E eu penso que dá para perceber, de facto, que isto levou aqui uma transformação enorme, que provavelmente ainda há um caminho muito grande pela frente, mas que, de facto, isto não tem nada a ver, o paradigma mudou completamente, não é? Completamente. Eu não falei aqui de uma outra unidade funcional, que é a Unidade de Saúde Pública, que toda a gente conhece, não é? E nesta altura de pandemia que tem sido fustigada com tantos casos, e agora com esta reviravolta que a Marinha Grande também levou com estes surtos em algumas fábricas, mas aqui a Unidade de Saúde Pública é uma unidade que também é muito importante porque cabe-lhe a ela identificar as necessidades em termos de saúde da nossa comunidade. E depois fazer a articulação com as restantes unidades funcionais no sentido de nós traçarmos um plano de intervenção, normalmente traçamos um plano anual, que é revisto de 3 em 3 anos, portanto fazemos o plano todos os anos, fazemos a avaliação anual, mas depois de 3 em 3 anos fazemos a revisão do plano inicial. E que tem, neste caso, a Unidade de Saúde Pública tem como função identificar as principais necessidades da população e estamos a falar de analisar dados como a principal causa de morte na comunidade da Marinha Grande, as principais patologias que são identificadas e tentar então depois com as restantes unidades funcionais criar aqui uma estratégia para depois podermos melhorar estes resultados. E este trabalho é feito em estreita articulação. Este é um trabalho que também é muito dinamizado pelo agrupamento de centros de saúde, tem tido também aqui um trabalho fantástico e ultimamente temos no Conselho Clínico de Saúde, aliás, a nossa diretora executiva é da Marinha Grande, que é a doutora Delfina Carvalho, que eu penso que vocês conhecem, e a nossa presidente do Conselho Clínico de Saúde é a Denise Velho, que eu penso que também devem conhecer. Pronto, também é da Marinha Grande. E são pessoas fantásticas e que têm aqui uma abertura e uma flexibilidade. Isso é muito importante para as pessoas terem uma mente aberta para ouvir os outros e poder criar estratégias com o contributo de todos. Isso tem sido, nestes últimos 2 anos, uma mais-valia para a saúde na Marinha Grande e nos outros concelhos que estão abrangidos pelo agrupamento social e tal. E pronto, há bocado quando eu falava que me irrita, às vezes as pessoas falarem do que não sabem e ofenderem até as pessoas que estão no terreno e que trabalham e que dão tudo e que se esforçam. Se calhar eu também não sei se a forma como nós comunicamos ou o que chega às pessoas é suficiente para elas fazerem uma análise diferente das coisas, não é? Porque aquilo que vocês estavam a dizer é importante, se calhar as pessoas nem sabem o que é que significa cada uma destas siglas que estamos aqui a falar e portanto também não podemos condenar as pessoas por não saberem, se calhar nós é que também não estamos a saber comunicar e fazer chegar às pessoas tudo isto. Mas é importante que se perceba que, de facto, a mudança de paradigma é real e que há aqui muito trabalho já feito e muito trabalho para... Há uma coisa curiosa, Ana Laura, que eu tenho estado a ouvir. Tu, enquanto responsável por um conjunto de equipas e de pessoas e da parte de centro de saúde, tu nunca falaste de instalações, ou seja... É giro, quer dizer, porque normalmente nós estamos muito habituados a este tipo de coisas, não é? Ou seja, não funciona, falta-nos isto, falta-nos aquilo, falta-nos aquilo outro,
e tu tens de estar sempre a olhar mais para aquilo que vocês têm e aquilo que vocês têm construído, que me parece que eu acho que ela ficou vacinada pela conversa quando chegou à Marinha, viu que não havia nada. A partir daí tudo é positivo. Eu acho que isto também... De facto, isto que o Bruno está a dizer é engraçado, porque de facto o que tu valorizas, sobretudo, tu falas das equipas, das pessoas, do trabalho que és envolvido em equipa, em parceria, em coordenação, e de facto se calhar o segredo está um bocado aí, não é? Porque às vezes os meios, quando nos refugiamos apenas na ausência ou na dificuldade dos meios ou nessas coisas, acabamos por esquecer um bocado essa questão tão essencial que é a organização, não é? E as pessoas, e a motivação que elas têm. Eu acho que isto também tem a ver com as características das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, e a minha equipa, felizmente, também é assim, mais focada na solução do que no problema. Ou seja, o problema é importante, mas depois temos que arranjar uma solução para ele, não é? E, de facto, é interessante tu dizeres isso, Bruno, porque as instalações não são as melhores, embora agora nós tivemos um refresh das instalações. Nós tivemos obras no centro de saúde, numa parte dele. A minha unidade que mudou de instalações agora também foi assim, teve um refresh. De facto, se nós pensarmos objetivamente até em questões ergonómicas e tudo isso, mas se calhar isso também não é o mais importante para nós. Eu costumo dizer aqui em casa, se o dinheiro fosse aquilo que me movesse, eu de facto estava aqui paradinha, porque para mim a motivação, e nós sabemos que a motivação não se resume a aspectos materiais, não é? Resume-se também a tu gostares do que fazes, a ir para o trabalho e pensar, ok, eu vou para um sítio onde eu gosto de estar, onde eu gosto daquilo que faço. E neste momento eu sinto isso, por acaso eu acho que sinto isso em relação a todas as unidades do centro de saúde neste momento. E a pandemia também vai reforçar um bocadinho isto, porque nós de facto tivemos que nos unir, tivemos até que nos redimensionar, porque na altura em que tivemos que criar estas estruturas centrais para o Covid e agora para a vacinação, tivemos que nos misturar todos outra vez uns com os outros, não é? Isso até foi positivo, porque fez-nos aqui repensar aqui algumas coisas e fez-nos sentir outra vez todos juntos em qualquer coisa. Não haver aquelas capelinhas, cada um está para o seu lado. Eu acho que isso foi muito positivo. E isso é a motivação. A motivação, se calhar a parte mais importante da motivação é essa. E daí se calhar não falar muito nos aspectos materiais, porque... Olha, a conversa é fantástica, mas isto o tempo não para. Por isso é que estamos mais velhos, não é? Pois, mais experientes. Mais experientes. Mais usados. Talvez as minhas madeixas para descansar. Eu já agora, só uma curiosidade, eu quando fui ver, porque nós fazemos trabalho de casa, não é? Não é, Bruno? Lemos, fazemos trabalho de casa. Temos que referir isto várias vezes, porque não acreditam. Várias vezes, porque pensam que a gente leva isto a brincar, mas isto são muitas horas de preparação. E uma das fontes de informação hoje em dia é o Facebook, não é? Uma pessoa vai ao Facebook das outras para ver o que é que... é engraçado. O que é que tu andaste a ver? Não, é que tu... Por acaso não publico quase nada. Não, vou explicar. É que tu partilhas o Facebook com o João Teixeira. Porque os últimos 30 posts que lá estão são dele. Eu pensei assim, eu devo-me ter enganado, agora é que eu percebi. Isto tem a ver com a parceria do Judo. Porque o João Teixeira, sempre que faz um post, identifica-te, aliás, identifica-te a ti, a mim, e se calhar ao Bruno, identifica muita gente. Porque de facto ele gosta de partilhar aquelas coisas e também é uma pessoa cheia de dinamismo e cheia de... Olha, eu não uso muito o Facebook e quando me falaram da minha irritação, tem exatamente a ver com isso. É que há coisas que eu prefiro não ler e portanto, eu até vou, mas passo assim os olhos. E de facto não... Olha, eu não acho piada nenhuma às pessoas que publicam tudo o que fazem. Nomeadamente, sei lá, quando vou à casa de banho, eu acho ridículo, sinceramente. Me desculpem as pessoas que o fazem. Já vais na tua segunda irritação, não é? Mas quer dizer, eu vou publicar o que eu como, o que eu bebo, faz-me um bocado de impressão. Não sou... mesmo a questão das fotografias, sabes que eu adorava as fotografias quando nós tínhamos aquelas máquinas, depois tínhamos que revelar os rolos, não é? Agora isto tudo digital já não dá pica, já não, pronto, então prefiro guardar na mente e o Facebook não é de facto assim o local. O João Teixeira, de facto, o João Teixeira é uma pessoa com quem eu articulo muito e tenho imensos projetos em parceria com ele.
Pois ela é uma pessoa extremamente Pois é uma pessoa extraordinária, pronto, que eu conheço há muitos anos, que foi colega de escola do meu marido. O meu marido também conhece há muitos anos. Muitos dois da professora de português, só estou aqui a contar em confidência. Pronto, mas é uma pessoa fantástica, é uma pessoa hiperativa, eu costumo dizer, eu também sou um bocadinho, e portanto eu costumo dizer, nós não temos hipótese nenhuma, somos um caso perdido, não há nada a fazer, mas é curioso, Filipe, tu teres visto isso, de facto, eu partilho o meu Facebook, ou melhor, neste caso, ao contrário, com o João Teixeira. Sim, senhora. Olha, vamos passar às sugestões. A tua sugestão é um apelo à calma, ou como diria o Jorge Jesus, trecanize. Não sei se vocês já perceberam, e por acaso agora nem vejo muita televisão, estou mesmo antissocial, completa. Só vejo vacinas e zaragatões, não vejo mais nada. Mas quando abriram as esplanadas há 2 dias, não foi? Foi a loucura total. Nota-se. Eu não vi na televisão, passei na rua e vi. Sim, exatamente. Quero pedir às pessoas que tenham muita calma, porque há aqui também uma coisa que eu achava que era importante nós aproveitarmos este momento para dizer. O facto de estarmos vacinados não significa estarmos 100% imunizados, não é? Portanto, nós vamos continuar a contrair o Covid, vamos continuar a ser um veículo de transmissão. Nós até podemos ter Covid e tranquilo que tenha vacina, nem vou ter grandes sintomas, ou se tiver os sintomas, eles vão ser mais ligeiros. Mas eu vou transmitir a outros, não é? A outros que, por qualquer motivo, são mais vulneráveis e que podem passar mal ou até morrer com isto, não é? Portanto, eu tenho algum receio de, depois de tanto tempo de confinamento, e, aliás, tenho receio, de facto, identifico isso, não é? A abertura das esplanadas foi assim a loucura total, é tudo para a rua, para as esplanadas, tudo um pouco misturado, e então a sugestão é, tenham calma, por favor, vá, como ao Jorge, faz lembrar aquela malta que está na esplanada a dizer assim, isto está aqui cheio de gente, pá. Pois, mas está lá mesmo. Mas sem máscara, não é? Sem máscara. É preciso ter muito cuidado e é preciso desmistificar isto. Nós, quando vacinamos, especialmente as pessoas mais idosas, muitas vezes perguntam-nos assim, então, pronto, então agora, ok, estou vacinado, já não há problema nenhum. Olha, não pode ser. Vai ter que continuar a usar máscara, continuar o distanciamento social, todas as medidas têm que se manter. É muito importante que as pessoas não vacilem nisto, senão deitamos tudo a perder, de facto. Há aqui um equilíbrio que é muito complicado de gerir, não é, Ana Laura? Sim, eu acho que é mesmo complicado de gerir. E tem a ver com aquilo que tu há bocado disseste, não é? As pessoas estão privadas de... eu convido-vos a ler o suplemento. O nosso suplemento deste mês fala das saudades dos beijos e dos abraços, não é? Porque, de facto, nós estamos privados disso tudo agora, a não ser numa família nuclear, não é? Claro que eu dou um beijo à minha filha, mas já houve tempos em que não dava. No início da pandemia não dava. Aliás, eu tinha um ritual que era chegar aqui a casa, portanto, nós temos ali uma casa de banho, ia lá, tomava banho, tirava a roupa toda, desinfecção, e só depois é que dizia boa noite e aqui a cumprimentar o resto da família. O Júlio com a máquina de sulfatar às costas a desinfetar? Conheces o Júlio, sabes que ele... Pronto, isso não interessa mesmo nada. Mas, de facto, foram momentos meio complicados. E neste momento, eu acho que temos que ter todas muita calma, porque senão, às tantas, vamos voltar atrás e isto vai sobrar para não vai ser nada bom. Sobrar em termos de saúde e em termos económicos também. Se nós tivermos que voltar a confinar novamente... Vai ser mais um problema. Eu, de qualquer maneira, eu não esqueci, e a par da tua sugestão, eu depois vou pedir ao Bruno para pôr aí em rodapé o e-mail e os contactos do centro da tua unidade, mas já agora, se quiseres dizê-los... Sim. Então, também, já agora, para vos falar que no suplemento também tem lá os contactos que podem utilizar. Este e-mail que eu vou dar agora, podem utilizar é o e-mail da minha unidade, para tirar as dúvidas, alguma dificuldade tenham em contactos com as outras unidades, que isto acontece muito, as pessoas mandam e depois nós reencaminhamos e fazemos a articulação com as outras unidades. Então é ucc.mgrande, M e grande por extenso, @arscentro.min-saude.pt.
Okay. Disponham, tirem dúvidas, perguntem se tiverem então os dados atualizados dos utentes que ainda não foram chamados com mais de 80 anos, é muito importante. Nós hoje conseguimos captar um utente com 99 anos. Já tínhamos tentado ligar 500 vezes e andámos ali às voltas e lá conseguimos O Filipe conhecia de certeza, bastava telefonar ao Filipe e ele dizia quem era. Olha, 99. Mas a pessoa mais velha... Eu sou perdigueiro. Olha, a pessoa mais velha que vacinámos tinha 108 anos. Opa, mas olha, uma figura. As curvas ali na maior. A giro. Bruno Lemos, a tua sugestão? Pá, a minha sugestão, eu primeiro estava a pensar a sugerir a morcela que o Baridó vendia, não sei se ele ainda a vende. Era qual? Aquela com ananás ou era tipo? Aquela fresca, pá. E uns presuntos de pata de coelho. De coelho, pá. Muito mais saudável. Pois era. Mas aquela morcela dava cabo de mim. Graças a Deus, pronto. Ainda bem que já não há. A sugestão não é essa. Mas é com essa. Nós temos aqui trazido algumas sugestões ligadas ao desconfinamento e aos setores que têm sofrido mais com o confinamento. Eu lembrei-me, os mercados ultimamente têm estado abertos, mas o mercado Levante não. E o mercado Levante inclui roupas, inclui hortícolas, inclui... Alfaias agrícolas, etc. Assim, todos nós sofremos, uns sofrem mais que outros, mas todos nós sofremos. E uma enxada, se não for vendida hoje, há de ser vendida amanhã. Agora eu imagino a malta que vende as hortícolas e os animais, quer dizer, não só não vende, como tem que estar a alimentá-los e a criá-los. Portanto, ou seja, esta semana vai abrir. Não é preciso irmos lá tipo as planadas, portanto, todos ao mesmo tempo, não é preciso, tanto com calma, mas tanto no sábado aqui no nosso mercado aqui na Marinha, como nos mercados aqui à nossa volta, é uma sugestão que eu deixo, é poderem lá comprar uma galinha, ou se houver alguém a vender as morcelas que o Baridó vendia, pronto, nós também pode ser uma boa ideia. É uma boa sugestão. Olha, eu vou terminar com a minha sugestão, que é um podcast de 3 jovens ligados à música, Samuel Cordeiro, João Tujeiro e Francisco Gomes. Eu não os conhecia, eu vi isto de primeira casa. Não os conheço. O podcast chama-se Salto e para o Baile e é sobre música. Já estão disponíveis 2 episódios. Eles têm um convidado, portanto, falam sobre música. O primeiro convidado foi o Agir e o segundo foi a Sara Afonso, que participou agora no Festival da Canção com o tema Contramão, do Filipe Melo. O podcast é engraçado, de qualquer maneira eu faço aqui uma chamada de atenção, porque vão ouvir a expressão tipo, até não ouvir amanhã. Vai ser tipo. Laura, o que dizem os teus olhos? Olha, dizem que vocês são 2 rapazes muito simpáticos. Obrigado. E que fico muito feliz por ter estado aqui. E os meus olhos, não sei se é por serem azuis, mas dizem sempre coisas boas, que eu sou uma pessoa muito positiva. Apesar, as coisas o mundo não é feito de rosas, não é? Mas sou muito positiva e acredito sempre que as coisas podem sempre ficar melhor. E, portanto, olha, estou muito contente. Está tudo bem. Ana Laura, desejamos todas as felicidades do mundo, até porque tudo o que te puder correr bem a ti é sinal que nos está a correr bem a nós. Não é? E, portanto, vou fazer como o engenheiro Sousa Veloso, despeço-me com amizade. Certo. Olha, isso é do nosso tempo. Despeço-me com amizade. Até para a semana. Viver rural. Está o episódio do Plágio e na condução dos trabalhos vai estar o Bruno Lemos. Tenham uma boa semana e obrigado por nos seguirem. Ok, obrigada. Beijinho. Fiquem bem.